Meu nome é Edivaldo, tenho 32 anos e o que vou contar mudou minha vida para sempre. Em 2019, eu trabalhava como vendedor numa loja de celulares no centro de Caruaru, em Pernambuco. Era um trabalho honesto, mas o dinheiro nunca sobrava e as contas sempre apertavam no final do mês. Minha vida parecia normal vista de fora, mas por dentro estava completamente destruída. Minha esposa, Valdirene, havia me deixado há 3 meses e levado nosso filho Juninho, de apenas 8 anos. Ela disse que não aguentava mais meus vícios. Eu bebia todas as noites para esquecer os problemas. O álcool tinha se tornado meu único refúgio depois que perdi uma promoção no trabalho e as dívidas começaram a se acumular. Dormia no sofá da casa da minha irmã Neuza, que me ajudava como podia, mas eu via nos olhos dela a preocupação crescendo a cada dia. As contas atrasadas se empilhavam na mesa da sala. Cartão de crédito estourado, financiamento do carro em atraso e o pior de tudo era não poder ver meu filho. Valdirene havia mudado o número do telefone e não me deixava nem chegar perto da escola do Juninho. Eu me sentia um fracasso completo como pai e como homem. A depressão me consumia lentamente e, por mais que tentasse, não conseguia sair daquele buraco. Foi numa quinta-feira de tarde, dia 23 de maio, que minha vida mudou completamente. Eu estava saindo do trabalho, caminhando pela rua 7 de setembro, em direção ao centro, quando ouvi uma multidão gritando na Praça Coronel José de Vasconcelos. Curiosidade sempre foi meu defeito, então resolvi dar uma olhada. Havia mais de 200 pessoas, formando um círculo ao redor de um homem, que pregava com uma voz potente e envolvente. O homem era alto, cabelos grisalhos, penteados para trás, sempre vestido com um terno branco impecável que brilhava sob o sol da tarde. Ele gesticulava muito enquanto falava, e as pessoas pareciam hipnotizadas por cada palavra que saía de sua boca. Algumas choravam, outras levantavam as mãos para o céu, e tinha gente que tremia como se estivesse passando mal. Aquela cena me chamou a atenção porque nunca tinha visto nada igual na vida. Fiquei na parte de trás da multidão, apenas observando, quando de repente o homem parou de falar. Um silêncio pesado tomou conta da praça, e ele começou a olhar fixamente para as pessoas, como se estivesse procurando alguém específico. Senti um arrepio subir pela espinha, quando percebi que ele estava olhando diretamente para mim. Tentei me esconder atrás de outras pessoas, mas era como se ele conseguisse me ver através da multidão. Então aconteceu algo que me deixou completamente sem chão. O homem levantou o braço, apontou diretamente para mim e gritou com uma voz que ecoou por toda a praça. Edivaldo dos Santos, vendedor de celulares. Meu coração disparou e senti as pernas bambearem. Como ele sabia meu nome? Como sabia onde eu trabalhava? Nunca tinha visto aquele homem na minha vida. Tinha certeza absoluta disso. A multidão toda se virou para me olhar e eu me senti completamente exposto. O homem continuou falando, agora se dirigindo diretamente a mim. Sua esposa, Valdirene, te deixou há 3 meses e levou seu filho Juninho. As pessoas começaram a murmurar entre si. Algumas apontavam para mim, outras me olhavam com pena. Eu estava em choque total, com a boca seca e o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Quis sair correndo dali, mas meus pés pareciam colados no chão. O homem sorriu e fez um gesto para eu me aproximar. Venha aqui, filho, disse ele com uma voz agora mais suave e acolhedora. Deus tem uma palavra especial para você hoje. As pessoas abriram caminho como se fosse um mar vermelho, criando um corredor direto até onde ele estava. Senti como se uma força invisível me empurrasse para a frente. Quando cheguei perto dele, o homem colocou a mão no meu ombro e olhou diretamente nos meus olhos. Meu nome é Pastor Eliseu, disse ele com um sorriso caloroso. E Deus me mostrou que você está passando por um vale muito profundo, mas a vitória está chegando. Suas palavras soaram como música para meus ouvidos desesperados. Pela primeira vez em meses, senti uma pontinha de esperança brotando no meu coração. Pastor Eliseu me convidou para tomar um café e conversar melhor.
Disse que Deus havia revelado coisas importantes sobre meu futuro e que precisava me explicar tudo com mais calma. Aceitei na hora, porque depois do que tinha acabado de presenciar, eu precisava entender como aquele homem sabia tanto sobre minha vida. Marcamos de nos encontrar no McDonald's da rua 15 de novembro no dia seguinte, às 15 horas. Quando saí dali, minha cabeça estava fervilhando de perguntas, mas pela primeira vez em muito tempo, também estava cheia de esperança. No dia seguinte, cheguei ao McDonald's 15 minutos antes do horário marcado. Estava nervoso e ansioso, sem conseguir parar de pensar no que havia acontecido na praça. Como o pastor Eliseu podia saber meu nome completo e detalhes tão íntimos da minha vida? Pedi um café e fiquei esperando numa mesa do fundo, observando cada pessoa que entrava no estabelecimento. Meu coração disparava toda vez que via um homem de terno se aproximando. Pastor Eliseu chegou pontualmente às 15 horas, vestindo o mesmo terno branco impecável de ontem. Ele me cumprimentou com um aperto de mão firme e um sorriso caloroso que parecia iluminar todo o ambiente. "Edivaldo, meu filho, que bom te ver aqui", disse ele se sentando na minha frente. "Vou direto ao ponto, porque sei que você está cheio de dúvidas sobre o que aconteceu ontem." Realmente eu tinha passado a noite inteira pensando naquilo. "Pastor, como o senhor sabia meu nome e sobre minha família?" Perguntei sem conseguir esconder minha curiosidade. Ele sorriu novamente e colocou as mãos sobre a mesa. "Deus me revela essas coisas, filho. Ele me mostrou sua situação em sonhos e visões. Explicou que havia chegado a Caruaru há apenas 2 semanas, vindo de Recife, onde tinha um ministério próspero. Mas o Senhor me disse que tinha pessoas especiais aqui que precisavam de ajuda. Pastor Eliseu começou a me contar detalhes sobre minha vida que nem minha própria irmã sabia. Falou sobre a briga que tive com o meu chefe na loja, sobre as noites que passei bebendo no bar do seu Antônio, na Rua do Rosário, e até sobre o sonho que tive com meu pai falecido na semana passada. A cada revelação, eu ficava mais impressionado e também mais convencido de que estava diante de alguém especial. "Como o senhor sabe de tudo isso?" Aí perguntei com a voz embargada. "Edivaldo, Deus tem um plano grandioso para a sua vida", disse ele olhando diretamente nos meus olhos. "Mas antes da bênção vir, ele sempre testa nossa fé. Pastor Eliseu me explicou que eu era um vaso escolhido e que grandes riquezas me aguardavam. Mas primeiro, eu precisava mostrar que confiava verdadeiramente em Deus." "Você quer ver sua família de volta? Quer sair das dívidas? Quer ter uma vida próspera?" Claro que eu queria tudo isso mais do que qualquer coisa no mundo. Então ele me fez uma proposta que mexeu com tudo dentro de mim. "Preciso que você faça um ato de fé, filho. Uma semente que vai gerar uma colheita abundante." Pastor Eliseu me disse que Deus havia revelado que eu deveria entregar todo o meu salário daquele mês como oferta. R$ 800 era exatamente o que eu tinha guardado para pagar o aluguel da minha irmã. Eu sei que parece muito, mas Deus vai te recompensar 30, 60, 100 vezes mais. Meu primeiro instinto foi negar. Como eu podia dar o único dinheiro que tinha? Neuza ia ficar furiosa. E eu não tinha como explicar para ela que estava entregando o nosso aluguel para um pastor que conheci ontem. "Pastor, esse dinheiro é para o aluguel. Se eu não pagar, minha irmã vai ter problemas", tentei argumentar. Mas ele me olhou com uma expressão séria e disse: "Edivaldo, essa é exatamente a prova de fé que Deus está pedindo. Confie nele." Pastor Eliseu pegou sua Bíblia e começou a ler versículos sobre semente e colheita, sobre como Deus abençoa aqueles que confiam nele completamente. Lembra de Abraão, que entregou seu único filho para Deus? Lembra da viúva que deu suas últimas moedas? Ele falava com tanta convicção que cada palavra parecia penetrar no meu coração. "Em 30 dias, você vai receber algo que vai mudar sua vida para sempre. Mas precisa dar esse passo de fé agora." Fiquei em silêncio por alguns minutos, lutando comigo mesmo. Por um lado, minha razão gritava que aquilo era loucura. Por outro, depois de tudo que havia presenciado, como eu podia duvidar?
Pastor Eliseu permaneceu calado, apenas me olhando com aqueles olhos penetrantes. E se não der certo, pastor? Perguntei com a voz trêmula. E vai dar certo, meu filho. Deus nunca falha com aqueles que o honram. A convicção na voz dele era impressionante. Contra toda a minha lógica, peguei o envelope com o dinheiro do aluguel e coloquei sobre a mesa. Pastor Eliseu sorriu e colocou as mãos sobre o envelope. Senhor, abençoe essa semente de fé do seu servo Edivaldo, orou em voz baixa. Multiplique essa oferta e traga de volta sua família e sua prosperidade. Quando ele terminou de orar, guardou o dinheiro na carteira e me deu um abraço apertado. Agora é só aguardar o milagre de Deus, filho. Saí daquele encontro com uma mistura estranha de medo e expectativa. Tinha acabado de entregar todo o meu dinheiro para um homem que conhecia há apenas 2 dias, mas ao mesmo tempo sentia uma paz inexplicável no coração. Pastor Eliseu me deu o cartão da nova igreja que estava fundando e me convidou para o culto de inauguração no domingo. Lá você vai ver como Deus opera milagres na vida dos que creem, disse ele. Chegando em casa, não contei nada para Neuza sobre o dinheiro. Apenas disse que tinha conhecido um pastor muito especial. 28 dias depois, algo aconteceu que me fez acreditar que pastor Eliseu realmente era um enviado de Deus. No 28º dia, depois que entreguei o dinheiro para pastor Eliseu, recebi uma ligação que mudou tudo. Era meu primo Wanderson, de João Pessoa, chorando do outro lado da linha. Edivaldo, o tio Severino morreu de infarto ontem à noite, disse ele com a voz embargada. Tio Severino era irmão do meu pai, e a gente não se falava há mais de 5 anos, por causa de uma briga boba de família. Nunca imaginei que aquela ligação ia trazer a maior surpresa da minha vida. Wanderson continuou falando entre soluços. Primo, o tio deixou um testamento. Ele te deixou 15 mil reais. Quase deixei o telefone cair da mão. 15 mil reais era mais dinheiro do que eu tinha visto junto na vida inteira. Como assim, Wanderson? A gente nem se falava. Respondi completamente incrédulo. Ele explicou que tio Severino sempre teve remorso pela briga e que nos últimos meses tinha comentado sobre querer fazer as pazes comigo. Desliguei o telefone e fiquei parado no meio da sala, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Eram exatamente 28 dias desde que entreguei os 800 reais para pastor Eliseu. Ele havia dito que em 30 dias eu receberia algo que mudaria minha vida. Como ele podia ter previsto isso? Como sabia que meu tio ia morrer e me deixar uma herança? Senti um arrepio subir pela espinha ao lembrar das palavras dele no McDonald's. Naquele mesmo domingo, corri para a igreja que pastor Eliseu estava inaugurando. Era um galpão na rua Major João Ferreira, que antes funcionava uma oficina mecânica. O interior ainda cheirava a óleo queimado misturado com incenso barato e as cadeiras de plástico branco estavam enfileiradas de qualquer jeito. Havia uma lona azul pendurada no teto para esconder as goteiras e no altar improvisado tinha uma mesa de madeira coberta com uma toalha vermelha bordada. O lugar estava lotado com mais de 100 pessoas, a maioria gente simples do bairro Alto do Moura. Pastor Eliseu pregava com uma energia impressionante, gesticulando muito e falando sobre milagres e bênçãos financeiras. Deus quer que seus filhos sejam prósperos, gritava ele batendo na mesa. Quem planta com fé, colhe com abundância. As pessoas respondiam com amém e aleluia. Algumas choravam emocionadas, outras levantavam as mãos tremendo. Durante o culto, presenciei coisas que me deixaram ainda mais impressionado. Dona Silvia, uma senhora de 60 anos, que era cadeirante há 10 anos por causa de um derrame, de repente se levantou da cadeira de rodas e deu 3 passos cambaleantes. A igreja inteira explodiu em gritos de milagre e glória a Deus. Eu estava ali, vendo com meus próprios olhos uma mulher paralítica andando novamente. Logo depois, chamaram seu Valmir para a frente do altar. Ele era conhecido no bairro como o Cego do Farol, sempre pedindo esmola no semáforo da Avenida Agamenon Magalhães, com óculos escuros grossos. Pastor Eliseu
colocou as mãos sobre os olhos dele, orou por alguns minutos e, de repente, seu Valmir tirou os óculos e disse que estava enxergando. Pegou a Bíblia e começou a ler em voz alta, com a igreja toda chorando de emoção. Era impossível não se emocionar vendo aquilo. Depois do culto, me aproximei de pastor Eliseu para contar sobre a herança. Ele apenas sorriu, como se já soubesse de tudo. Eu te disse, meu filho, Deus nunca falha com aqueles que o honram, disse colocando a mão no meu ombro. Mas isso é apenas o começo. Ele tem muito mais reservado para você. Suas palavras me encheram de uma esperança que eu não sentia há muito tempo. Finalmente, minha vida estava começando a mudar para melhor, mas na semana seguinte, algo me deixou inquieto. Encontrei Dona Silvia na feira do centro, vendendo verduras na mesma cadeira de rodas de sempre. Quando nossos olhares se cruzaram, ela desviou rapidamente e pareceu constrangida. Me aproximei dela e perguntei baixinho: Dona Silvia, como a senhora está? Ela olhou para os lados com medo e sussurrou: pelo amor de Deus, não fala nada. Só consigo andar durante os cultos. A mesma coisa aconteceu com seu Valmir. Na segunda-feira seguinte, o vi no farol da Agamenon Magalhães pedindo esmola, usando os mesmos óculos escuros de sempre. Quando me aproximei, ele me reconheceu pela voz e ficou nervoso. Seu Valmir, o senhor não estava enxergando? Perguntei confuso. Ele tremeu e sussurrou: menino, por favor, não conta nada para ninguém. Pastor Eliseu disse que se eu falar alguma coisa, minha família vai sofrer. O medo na voz dele era real. Aquelas descobertas me deixaram com a cabeça cheia de dúvidas. Mas, ao mesmo tempo, como eu podia questionar? Pastor Eliseu havia previsto minha herança com precisão matemática. Talvez os milagres funcionassem de forma diferente do que eu imaginava. Talvez fosse apenas coincidência ter encontrado essas pessoas nos seus momentos de fraqueza. Uma coisa era certa: minha vida estava mudando e pastor Eliseu era o responsável por isso. Na quinta-feira seguinte, ele me chamou para uma conversa particular que ia revelar segredos que mudariam tudo novamente. Na quinta-feira seguinte, pastor Eliseu me ligou pedindo para nos encontrarmos na igreja após o expediente. Edivaldo, preciso te mostrar algo muito especial, disse ele com uma voz misteriosa. Deus me revelou que você tem um chamado diferenciado, filho. Cheguei lá por volta das 19 horas e encontrei o galpão completamente vazio e silencioso. Apenas uma lâmpada fraca iluminava o altar, criando sombras estranhas pelas paredes descascadas. Pastor Eliseu me recebeu com um sorriso, mas havia algo diferente no olhar dele naquela noite. Venha comigo, preciso te mostrar onde realmente acontecem os milagres, disse-me conduzindo para uma porta nos fundos da igreja que eu nunca tinha reparado antes. A porta estava meio escondida, atrás de uma cortina preta pesada. Quando ele a abriu, senti um cheiro forte e enjoativo que fez meus olhos lacrimejarem instantaneamente. Descemos uma escada de madeira que rangia a cada passo. Era uma sala pequena e abafada, iluminada apenas por velas espalhadas pelo chão. Nas paredes havia símbolos estranhos rabiscados com giz branco, pentagramas, números 666 e desenhos que pareciam rostos distorcidos. O cheiro de enxofre era tão forte que tive vontade de vomitar. Pastor, que lugar é esse? Eu perguntei, tentando controlar o enjoo que subia pela garganta. Aqui é onde eu recebo as revelações especiais de Deus, respondeu o pastor Eliseu, acendendo mais algumas velas. Nem todos estão preparados para conhecer este lugar, Edivaldo. Mas você é diferente, você é escolhido. Ele me explicou que ali era seu gabinete profético, onde recebia visões sobre o futuro das pessoas. No centro da sala havia uma mesa redonda com uma toalha preta e alguns objetos que não consegui identificar direito no escuro. Pastor Eliseu colocou a mão no meu ombro e me olhou fixamente. Edivaldo, Deus me mostrou que você tem um chamado especial para ser próspero e abençoado. Mas para isso acontecer completamente, você precisa se consagrar totalmente a Ele. Explicou que isso significava se afastar de todas as influências demoníacas,
que estavam impedindo minha prosperidade. Sua família, especialmente sua irmã Neuza, está te atrapalhando espiritualmente. Fiquei confuso com aquela afirmação. Mas, pastor, minha irmã é quem está me ajudando. Ela é uma pessoa boa, tentei argumentar. Ele balançou a cabeça negativamente. Filho, nem sempre as pessoas que parecem boas são realmente boas espiritualmente. Neuza está cheia de dúvidas sobre meu ministério, não é verdade? Realmente minha irmã havia feito alguns comentários questionando o pastor Eliseu, dizendo que eu estava sendo muito ingênuo. Para você alcançar o próximo nível de bênçãos, precisa se separar dessas influências negativas. Continuou o pastor Eliseu caminhando pela sala. Deus está preparando algo grandioso para a sua vida, mas você precisa mostrar que o coloca em primeiro lugar acima de qualquer pessoa ou coisa. Suas palavras faziam sentido de certa forma. Afinal, desde que conheci pastor Eliseu, minha vida começou a melhorar. E talvez minha família realmente estivesse me atrapalhando com suas dúvidas. Pastor Eliseu me disse que conhecia uma pensão na rua Coronel Antônio Alves, bem no centro da cidade, onde eu poderia morar por R$ 300 por mês. É um ambiente mais propício para sua consagração, longe das interferências espirituais negativas, explicou. O dinheiro da herança do tio Severino daria para eu me manter independente por um bom tempo. Pense bem, Edivaldo. Você quer continuar dependendo dos outros ou quer ser livre para receber tudo que Deus tem para você? A ideia de ter minha própria liberdade era realmente tentadora. Já estava cansado de dormir no sofá da Neuza e ouvir suas críticas constantes sobre pastor Eliseu. Talvez fosse mesmo hora de tomar uma decisão corajosa e seguir completamente os conselhos do pastor. Mas e se minha irmã ficar chateada comigo? Perguntei ainda hesitante. Filho, quem te deu R$ 15.000 foi Deus ou foi sua irmã? Respondeu ele com aquele sorriso convincente. Naquela mesma noite, tomei a decisão que mudaria tudo. Cheguei em casa e contei para Neuza que ia me mudar. Ela ficou furiosa e começou a gritar. Edivaldo, você está louco! Esse pastor está lavando sua cabeça. Tentei explicar sobre minha consagração e sobre como Deus estava me abençoando, mas ela não quis ouvir. Você vai se arrepender amargamente dessa decisão, gritou ela batendo a porta do quarto. No sábado seguinte me mudei para a pensão. Era um quarto pequeno e úmido, com apenas uma cama de solteiro, um guarda-roupa velho e um banheiro minúsculo que eu dividia com outros inquilinos. O colchão era mole e tinha manchas estranhas, mas pelo menos era meu espaço. Pela primeira vez em meses, senti que estava no controle da minha própria vida. Pastor Eliseu tinha razão. Eu precisava dessa independência para crescer espiritualmente. Nos dias seguintes, cortei contato com todos da minha família. Neuza me ligava chorando, implorando para eu voltar para casa, mas eu não atendia mais. Mudei até o número do meu celular para evitar as ligações constantes. Pastor Eliseu havia me explicado que esse distanciamento era temporário, apenas o tempo necessário para eu me fortalecer espiritualmente. Logo minha família entenderia e pediria desculpas por ter duvidado. Eu estava convencido de que estava tomando a decisão certa, sem imaginar onde isso tudo ia me levar. Nos primeiros meses morando na pensão, minha vida ganhou uma rotina completamente nova. Pastor Eliseu me explicou que para receber bênçãos maiores, eu precisava me dedicar integralmente ao crescimento espiritual. Começamos a ter encontros quase diários, onde ele me ensinava sobre prosperidade segundo a vontade de Deus. Em pouco tempo, estava entregando ofertas cada vez maiores para o ministério. Primeiro foram R$ 1.000, depois 2.000 e assim por diante. A cada oferta que eu entregava, pastor Eliseu profetizava bênçãos ainda maiores. Edivaldo, Deus me mostrou que você vai ser mais rico que os empresários da região, dizia ele, segurando minha mão e orando. Mas primeiro ele precisa ter certeza de que você o coloca em primeiro lugar. Em 6 meses, já havia entregado mais de R$ 12.000 dos 15.000 da herança.
A lógica dele sempre fazia sentido. Quanto mais eu desse, mais eu receberia de volta. Minha rotina havia se tornado completamente controlada por pastor Eliseu. Acordava todos os dias às 5 horas da manhã para a oração. Trabalhava na loja até às 17 horas e de noite participava dos cultos ou estudos bíblicos. Nos finais de semana havia jejuns obrigatórios e mutirões de evangelização. Soldado de Cristo não descansa, dizia pastor Eliseu, sempre que alguém reclamava do cansaço. Dormir mais de 4 horas por noite era considerado preguiça espiritual. Pastor Eliseu havia criado um grupo seleto de pessoas escolhidas, que incluía, além de mim, Dona Creuza, seu Edinaldo e uma moça jovem chamada Irlene. Éramos tratados como uma família especial dentro da igreja, com privilégios e responsabilidades diferentes dos outros fiéis. Vivíamos praticamente isolados do mundo exterior, pois qualquer contato com descrentes poderia contaminar nossa fé, segundo o pastor Eliseu. A alimentação também era controlada. Pastor Eliseu dizia que jejuar constantemente nos deixava mais próximos de Deus e mais sensíveis às revelações espirituais. Comíamos apenas uma vez por dia, geralmente pão francês e água, porque Jesus multiplicou pães, não pizza. Quando alguém reclamava de fome, pastor Eliseu lembrava que o homem não vive só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Qualquer questionamento sobre os métodos do pastor era imediatamente classificado como obra do diabo. Quando seu Edinaldo perguntou por que as ofertas eram sempre em dinheiro e nunca em alimentos ou roupas, pastor Eliseu organizou uma sessão de libertação que durou 3 horas. Edinaldo foi obrigado a ficar no centro da igreja enquanto todos oravam alto, gritavam e o empurravam, dizendo que estava sendo liberto de demônios de incredulidade. Essas sessões de libertação eram comuns e aterrorizantes. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer sinal de resistência resultava em horas de humilhação pública. A pessoa ficava no centro da igreja cercada pelos outros fiéis, que gritavam, empurravam e às vezes até beliscavam, dizendo que estavam expulsando demônios. Pastor Eliseu ficava comandando tudo, gritando palavras em línguas estranhas e dizendo que via espíritos malignos saindo da pessoa. O controle psicológico era total. Pastor Eliseu sabia exatamente como mexer com nossas emoções e medos. Dizia que nossa família, do lado de fora, estava sendo influenciada pelo diabo para nos afastar de Deus. Eles vão tentar te convencer a sair daqui porque sabem que você está no caminho da prosperidade, explicava sempre. Mas você tem que escolher sua família carnal ou sua família espiritual. Lentamente fui perdendo minha identidade. Não podia mais tomar decisões sozinho, nem mesmo sobre que roupa usar ou que comida comprar. Tudo tinha que ser aprovado pelo pastor, porque Deus fala através do seu ungido. Meu salário da loja ia direto para as ofertas da igreja e eu vivia com o mínimo necessário para sobreviver. Pastor Eliseu dizia que isso era despojamento cristão. A pressão psicológica era constante. Éramos incentivados a vigiar uns aos outros e relatar qualquer comportamento suspeito. Se alguém fosse visto conversando com parentes ou amigos de fora da igreja, isso era imediatamente comunicado ao pastor. Se alguém dormisse além do horário permitido, comprasse alguma coisa sem autorização ou demonstrasse qualquer sinal de mundanismo, havia consequências severas. Em dezembro de 2019, eu já havia entregado todo o dinheiro da herança e estava fazendo empréstimos para continuar contribuindo. Havia vendido meu Gol por R$8.000 e entregado tudo para o ministério. Pastor Eliseu dizia que eu estava investindo no reino de Deus e que o retorno seria multiplicado em breve. Minha conta bancária estava zerada, mas minha fé estava mais forte do que nunca. Uma noite específica, algo aconteceu que mudou completamente minha percepção sobre quem realmente era pastor Eliseu.
Foi um episódio tão aterrorizante que até hoje me dá arrepios só de lembrar. Mas o que aconteceu naquela madrugada me mostrou que eu não estava lidando com um simples golpista, e sim com algo muito mais sombrio e perigoso do que jamais imaginei. Na madrugada do dia 15 de dezembro de 2019, aconteceu algo que me marcou para sempre. Estava dormindo no meu quarto na pensão quando acordei subitamente às 3 horas da manhã, com uma sensação estranha de que alguém estava me observando. Meu corpo estava completamente paralisado, não conseguia mover nenhum músculo sequer. Era como se uma força invisível me pressionasse contra o colchão, impedindo qualquer movimento. Pastor Eliseu estava sentado na única cadeira do quarto, mesmo tendo certeza absoluta de que havia trancado a porta antes de dormir. Ele não tinha falado nada ainda, apenas me olhava fixamente no escuro. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo barulho da minha respiração pesada e dos batimentos do meu coração que pareciam ecoar no quarto pequeno. Tentei gritar, abrir a boca, piscar os olhos, mas nada do meu corpo obedecia aos comandos do meu cérebro. A temperatura do quarto havia mudado drasticamente. Mesmo sendo dezembro em Pernambuco, com o calor típico da região, senti um frio penetrante que gelava até os ossos. Era um frio diferente, não natural, que parecia vir de dentro para fora. Minha respiração começou a sair em pequenas nuvens de vapor, como se estivesse num freezer. Pastor Eliseu continuava imóvel, mas percebi que seus olhos brilhavam estranhamente na escuridão. Então, ele começou a sussurrar palavras numa língua que eu nunca tinha ouvido antes. Não eram as línguas estranhas dos cultos evangélicos que eu conhecia. Era algo completamente diferente, mais gutural, mais sombrio. As palavras pareciam vir de muito longe, como se não fosse realmente pastor Eliseu falando, mas alguém ou algo falando através dele. O som me dava arrepios e uma sensação de terror que eu nunca havia experimentado. Agora você me pertence completamente, Edivaldo, disse ele finalmente, mas a voz estava diferente. Era mais grave, mais profunda, quase como se duas pessoas estivessem falando ao mesmo tempo. Sua alma está selada ao meu serviço. Cada palavra que ele pronunciava parecia penetrar na minha mente como gelo derretendo. Eu queria fugir, gritar, fazer qualquer coisa, mas continuava totalmente imobilizado naquela cama. Pastor Eliseu se levantou da cadeira e se aproximou de mim. Colocou a mão direita na minha testa e senti uma queimação intensa, como se alguém estivesse marcando minha pele com ferro quente. A dor era insuportável, mas eu não conseguia nem gritar. Este é o selo do meu domínio sobre você, sussurrou ele com aquela voz assombrada. Agora somos um só, até o dia da sua morte. A dor na testa continuava, latejante e constante. De repente, consegui piscar os olhos por um segundo, e quando abri novamente, pastor Eliseu havia desaparecido. O quarto estava vazio, a temperatura havia voltado ao normal, e eu, finalmente, conseguia mover meu corpo novamente. Corri até o espelho do banheiro e vi 3 pequenos riscos vermelhos na minha testa, como arranhões finos que ardiam muito. Pareciam formar um símbolo que eu não conseguia identificar, mas que me causava uma sensação de pavor inexplicável. Passei o resto da madrugada acordado, tremendo de medo e confusão. Tentei várias vezes abrir a porta do quarto para ver se havia algum sinal de como o pastor Eliseu tinha entrado. Mas a porta continuava trancada por dentro, exatamente como eu havia deixado. Não havia nenhuma outra entrada no quarto, apenas uma janela pequena que dava para um muro alto e estava fechada. Como ele tinha conseguido entrar ali? Na manhã seguinte, olhei novamente no espelho e as marcas na minha testa haviam desaparecido completamente. Não havia nenhum sinal, nenhuma cicatriz, nada que comprovasse o que tinha acontecido durante a noite. Por um momento, cheguei a pensar que tudo havia sido apenas um pesadelo muito real. Mas no fundo do meu coração, eu sabia que não tinha sido sonho. Alguma coisa havia mudado dentro de mim naquela noite. A partir daquele dia, comecei a ter pesadelos todas as noites, sempre no mesmo horário.
3 horas da manhã. Sonhava com o pastor Eliseu rindo de mim, com símbolos estranhos voando ao meu redor e com uma escuridão profunda que parecia me engolir lentamente. Acordava sempre suando frio, com taquicardia e uma sensação de terror que demorava horas para passar. O sono nunca mais foi o mesmo depois daquela experiência. Pastor Eliseu continuou tratando tudo normalmente, como se nada tivesse acontecido. Nos cultos seguintes, ele pregava com a mesma energia de sempre. Sorria da mesma forma calorosa e falava sobre prosperidade e bênçãos. Mas agora eu notava algo diferente nos olhos dele quando me olhava. Era como se houvesse um segredo sombrio entre nós, uma ligação que eu não entendia, mas que me deixava profundamente inquieto. O que eu não sabia era que aquela noite marcava o início do meu maior pesadelo. Em poucos meses, tudo o que eu havia construído na minha vida desmoronaria completamente, e eu descobriria que pastor Eliseu não era quem eu pensava que fosse. Mas quando a verdade finalmente viesse à tona, já seria tarde demais para evitar a destruição total que se aproximava da minha vida. Nos meses seguintes, tentei desesperadamente reconstruir minha vida, mas era como se uma força invisível conspirasse contra mim. Consegui 7 empregos diferentes em 6 meses, mas todos terminavam de forma inexplicável e humilhante. No primeiro, como vendedor numa loja de roupas, tive uma crise de pânico no meio do atendimento e desmaiei na frente dos clientes. No segundo, numa padaria, comecei a ter pesadelos terríveis e chegava sempre atrasado, tremendo e suando frio. A síndrome do pânico havia se tornado minha companheira constante. Qualquer menção à palavra igreja, pastor ou Deus me fazia entrar em desespero total. No terceiro emprego, numa oficina mecânica, o dono era evangélico e sempre falava sobre Jesus durante o trabalho. Não aguentei nenhuma semana. Saía correndo toda vez que ele começava a falar sobre religião. Os outros funcionários achavam que eu estava louco. Minha família me rejeitou completamente. Neusá havia mudado as fechaduras de casa e dizia para os vizinhos que não tinha mais irmão. Quando tentei procurar outros parentes, todos me davam as costas. Você preferiu acreditar num estranho ao invés da família, dizia minha tia Conceição. Agora aguenta as consequências das suas escolhas. A dor da rejeição familiar era pior que a fome e o frio que eu sentia nas ruas. Valdirene conseguiu uma medida protetiva na justiça, alegando que eu estava mentalmente instável e representava perigo para a criança. Não podia mais chegar perto da escola do Juninho, nem mesmo mandar presentes ou cartas. O juiz aceitou o pedido dela baseado no laudo de uma psicóloga que diz que eu apresentava sinais de fanatismo religioso e instabilidade emocional. Perder o contato com meu filho foi a facada final no meu coração. Toda noite, pontualmente às 3 horas da manhã, acordava em pânico total. Não importava onde estivesse dormindo, embaixo de marquises, em bancos de praça ou em abrigos temporários, sempre acordava no mesmo horário com taquicardia e suando frio. Era como se um despertador invisível tocasse dentro da minha cabeça. O terror que sentia naqueles momentos era indescritível. Uma angústia profunda que parecia vir de dentro da alma. Procurei ajuda médica no Sistema Único de Saúde. A psicóloga doutora Fátima tentou me ajudar com sessões de terapia gratuitas, mas eu não conseguia explicar direito o que estava acontecendo. Como falar sobre aquela noite estranha com pastor Eliseu sem parecer completamente maluco? Ela me diagnosticou com depressão severa e transtorno de estresse pós-traumático, receitando medicamentos que eu não tinha dinheiro para comprar. O psiquiatra Dr. Renato me receitou ansiolíticos e antidepressivos, mas os remédios não faziam efeito nenhum. Era como se o problema fosse mais profundo que qualquer química cerebral. Seu caso é atípico, disse ele numa consulta. Geralmente esses medicamentos mostram alguma melhora, mas em você parece que não fazem diferença nenhuma. Ele não entendia que o que eu tinha não era apenas uma doença mental comum.
Para conseguir dormir e esquecer o terror constante, comecei a usar drogas. Primeiro foi cachaça barata, depois maconha e, por fim, crack. As drogas eram a única coisa que acalmava os pesadelos e diminuía a ansiedade. Rapidamente, me tornei dependente químico, gastando os poucos trocados que conseguia, mendigando em pedras de crack. Minha aparência se deteriorou rapidamente. Magro, sujo, com dentes estragados e olheiras profundas. Viver na rua em Caruaru era uma luta diária pela sobrevivência. Durante o dia, pedia esmolas nos semáforos da cidade, competindo com outros mendigos pelos pontos mais movimentados. À noite, disputava espaço nas marquises e embaixo de viadutos. O frio, a fome, o medo da violência e a humilhação constante foram me transformando numa pessoa que eu não reconhecia mais. Várias vezes pensei em desistir de tudo. Subia na ponte sobre o rio Ipojuca e ficava horas olhando para a água suja embaixo, pensando se não seria melhor acabar com aquele sofrimento de uma vez. Mas sempre que estava prestes a pular, alguma coisa me segurava. Era como se houvesse dois demônios lutando dentro de mim, um querendo me destruir completamente e outro me mantendo vivo para sofrer mais. A cada dia que passava, eu tinha mais certeza de que aquilo não era apenas consequência do trauma psicológico do golpe. Era algo mais sombrio, mais profundo. Aquela noite estranha com o pastor Eliseu havia deixado uma marca na minha alma que ia além da compreensão humana. Eu estava amaldiçoado, marcado por uma força maligna que não me deixava em paz nem por um momento. No final de 2020, estava completamente destruído, física, mental e espiritualmente. Havia perdido tudo: família, emprego, casa, dignidade, saúde e esperança. Dormia numa favela do bairro Vassoural, numa barraca de lona furada que dividia com outros viciados. Foi nesse estado deplorável que aconteceu um encontro que mudaria minha trajetória mais uma vez. Mas dessa vez, para um caminho ainda mais sombrio do que eu jamais poderia imaginar. Na madrugada do dia 10 de janeiro de 2021, estava dormindo embaixo da marquise de uma farmácia no bairro Maurício de Nassau, quando acordei no horário de sempre, 3 horas da manhã. Mas dessa vez não foi apenas o pânico que me acordou. Havia um homem elegante parado na minha frente, me observando em silêncio. Mesmo na escuridão da rua, conseguia ver que usava um terno preto caro e sapatos sociais reluzentes. Parecia completamente fora de lugar naquele ambiente de mendigos e viciados. O homem era alto, tinha cabelos bem penteados e um rosto que transmitia uma autoridade natural. Seus olhos eram muito escuros, quase pretos, e quando sorria, mostrava dentes perfeitamente alinhados e brancos. "Edivaldo dos Santos", disse ele com uma voz calma e grave. "Finalmente nos encontramos pessoalmente." Fiquei paralisado, não de medo, mas de surpresa. Como ele sabia meu nome? E por que estava ali naquele horário? Tentei me levantar rapidamente, mas meu corpo estava fraco por causa da falta de comida e das drogas. Estava num estado deplorável. Roupas rasgadas e sujas, cabelos compridos e emaranhados, barba por fazer há semanas, cheirando mal e com feridas nas mãos por causa do crack. "Quem é o senhor? O que quer comigo?" E perguntei com a voz rouca e trêmula. Ele continuou sorrindo, como se minha aparência miserável fosse perfeitamente normal para ele. "Eu sei exatamente quem você é e pelo que passou", disse o homem se aproximando mais. "Sei sobre pastor Eliseu, sobre o dinheiro que perdeu, sobre sua família que te rejeitou, sobre os empregos que não consegue manter." Cada palavra que ele falava parecia penetrar fundo na minha alma. "Sei sobre os pesadelos, sobre o desespero, sobre a marca que foi deixada em você." Como ele podia saber sobre aquela noite terrível? Olhei ao redor e percebi que a rua estava completamente vazia e silenciosa, o que era estranho, porque sempre havia movimento de pessoas e carros mesmo de madrugada. Era como se o tempo tivesse parado só para aquela conversa. "Aquele charlatão roubou o que era meu", continuou ele com um sorriso frio.
Marcos usou meu nome e meus métodos sem a devida autorização. Mas agora ele já pagou o preço pela ousadia. Como assim pagou o preço? Perguntei confuso. O homem riu baixinho. Marcos Antônio da Silva foi encontrado morto numa cela da penitenciária de Porto Alegre na semana passada. Morte súbita sem explicação médica. Senti um arrepio na espinha ao ouvir aquilo. Ninguém usa minha imagem sem consequências, Edivaldo. Mas você é diferente. Você foi marcado, escolhido para algo maior. Tentei processar o que estava ouvindo. Pastor Eliseu estava morto? E quem era aquele homem que falava como se conhecesse todos os segredos da minha vida? Eu posso desfazer tudo o que aquele impostor fez com você, disse ele caminhando lentamente ao meu redor. Posso te dar de volta sua família, sua dignidade, sua prosperidade. Posso te fazer mais rico e poderoso do que jamais sonhou. Suas palavras soavam como música para meus ouvidos desesperados. E qual seria o preço? Perguntei, porque depois de tudo que passei, aprendi que nada nesta vida é de graça. Ele parou na minha frente e me olhou diretamente nos olhos. Apenas pequenos favores quando eu precisar. Nada que vá contra a sua natureza. Apenas coisas que qualquer homem de negócios faria para proteger seus interesses. A resposta era vaga, mas eu estava tão desesperado que qualquer esperança parecia válida. Quem é o senhor? Insisti, querendo entender com quem estava falando. Digamos que sou um empresário muito influente, que gosta de fazer negócios com pessoas que passaram por provações, respondeu ele evasivamente. Tenho recursos ilimitados e posso resolver qualquer problema da sua vida. Só preciso da sua lealdade e disponibilidade quando solicitar seus serviços. Parecia um contrato de trabalho, só que muito mais misterioso. Fiquei alguns minutos em silêncio, pesando as opções. Do jeito que estava, minha vida não valia nada mesmo. Não tinha família, não tinha casa, não tinha trabalho, era viciado em drogas e vivia como um mendigo. Se aceitar, garanto que em 1 ano você terá tudo o que perdeu e muito mais, disse ele, tirando um papel do bolso interno do paletó. Apenas assine aqui embaixo e sua nova vida começará imediatamente. O papel parecia normal, mas quando peguei para ler, senti que estava quente, quase queimando. O texto estava escrito numa letra antiga e elegante, mas era difícil de entender completamente. Falava sobre prestação de serviços, lealdade absoluta e vínculo perpétuo. E se eu quiser desfazer o acordo depois? Me perguntei ainda hesitante. Por que ia querer desfazer algo que só te trouxe benefícios? E respondeu ele com aquele sorriso enigmático. Sem mais opções e desesperado para sair daquele buraco, peguei a caneta que ele me ofereceu e assinei meu nome no final do papel. No momento que terminei de escrever, o documento pegou fogo nas minhas mãos, queimando completamente em segundos, sem me machucar nem um pouco. Muito bem, Edivaldo. Agora somos parceiros, disse ele apertando minha mão. Senti uma energia estranha percorrer meu corpo inteiro, como uma corrente elétrica suave. Quando pisquei os olhos, o homem havia desaparecido e eu estava sozinho na madrugada de Caruaru, mas com uma sensação de que minha vida nunca mais seria a mesma. Hoje, 4 anos depois daquele encontro na madrugada, sou dono de 3 lojas de eletrônicos espalhadas por Caruaru e região, com um patrimônio avaliado em mais de R$ 2 milhões. Moro numa mansão no bairro Indianópolis, tenho carros importados na garagem e minha conta bancária tem mais zeros do que jamais sonhei. Valdirene voltou para mim com Juninho, que agora tem 12 anos, e me chama de pai novamente. Minha família me perdoou. E até Neuza reconheceu que eu soube dar a volta por cima. A transformação foi impressionante e rápida. 1 semana depois de assinar aquele papel, recebi uma ligação oferecendo sociedade numa loja de celulares que estava falindo. O dono anterior havia morrido num acidente e a viúva queria se desfazer do negócio rapidamente. Consegui comprar por um preço muito baixo, usando um dinheiro que apareceu na minha conta sem explicação. Em 6 meses, a loja estava dando lucros enormes e eu já estava expandindo para outros ramos. Mas essa prosperidade não veio sem um preço.
De tempos em tempos, geralmente na calada da noite, eu recebia ligações ou mensagens com instruções específicas sobre pequenos favores que precisava fazer. No início eram coisas simples: convencer determinada pessoa a vender sua casa, espalhar boatos sobre algum concorrente ou fazer com que alguém perdesse o emprego. Tarefas que um empresário comum poderia fazer para eliminar a concorrência. Com o tempo, as solicitações foram se tornando mais específicas e perturbadoras. Tive que manipular seu Geraldo, dono de uma loja concorrente, para que ele se divorciasse da esposa e perdesse metade do patrimônio. Usei informações falsas sobre traição conjugal e documentos forjados que apareciam misteriosamente na minha mesa. O homem entrou em depressão profunda e acabou vendendo a loja por um preço muito baixo para mim. Outra vez, recebi ordens para convencer Márcia, uma jovem universitária muito promissora, a abandonar o curso de administração e se viciar em drogas. Usei minha influência e dinheiro para colocá-la em situações onde as drogas estavam sempre disponíveis. Gradualmente, ela foi perdendo o foco nos estudos, repronou várias vezes e hoje está completamente dependente química. Sua família ficou destruída, mas eu cumpri a missão que me foi dada. O caso mais perturbador foi com o professor Damasceno, um educador respeitado que estava fazendo muito sucesso numa escola particular. Recebi instruções para neutralizar sua influência positiva na juventude. Espalhei mentiras sobre ele ter relacionamentos inadequados com alunas, falsifiquei evidências e paguei pessoas para dar falsos testemunhos. O homem perdeu o emprego, a reputação e a família. Hoje vive como um pária social. Mesmo sendo completamente inocente, cada missão completada trazia mais prosperidade para minha vida, mas também aumentava o peso na minha consciência. Eu tentava justificar dizendo que era apenas business, que todos os empresários faziam coisas questionáveis para crescer. Mas no fundo, sabia que estava destruindo vidas inocentes para manter meu sucesso. Era como se houvesse duas pessoas dentro de mim, o empresário próspero e o homem atormentado pela culpa. Em maio de 2024, recebi uma missão que mudaria tudo. Tinha que destruir a reputação do pastor Barnabé, da Igreja Batista Esperança, que estava fazendo um trabalho social muito forte no bairro José Cardoso. O plano era espalhar calúnias sobre desvio de dinheiro das doações e forjar documentos comprometedores. Era uma missão como qualquer outra, mas quando entrei na igreja para executar o plano, algo inesperado aconteceu. Pastor Barnabé estava pregando sobre perdão e segundas chances quando nossos olhares se cruzaram. Em vez de me expulsar ou desconfiar de mim, ele sorriu e me convidou para sentar na primeira fileira. Durante toda a pregação, senti uma quentura estranha no peito, uma sensação que não experimentava há anos. Quando ele falou sobre Jesus perdoar até os piores pecadores, lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto sem controle. No final do culto, pastor Barnabé se aproximou de mim. "Irmão, vejo que você está carregando um peso muito grande", disse colocando a mão no meu ombro. "Jesus pode quebrar qualquer corrente, não importa quão forte ela pareça." Foi quando eu desabei completamente. Ali mesmo, na frente de toda a congregação, confessei tudo. O pacto, as missões terríveis, as vidas que destruí, a culpa que me consumia. Esperava ser julgado, mas recebi apenas compaixão. Pastor Barnabé não me julgou nem se assustou com minha confissão. "Edivaldo, não existe pecado maior que o amor de Deus", disse ele com lágrimas nos olhos. "Se você realmente quer mudança, Jesus pode libertar você de qualquer prisão espiritual." Naquela mesma noite, me batizei nas águas e renunciei publicamente ao pacto que havia feito. Senti como se correntes invisíveis se quebrassem ao meu redor e pela primeira vez em anos dormi em paz. As consequências foram imediatas. Perdi metade da minha fortuna, 2 das 3 lojas faliram e alguns negócios misteriosos que me davam lucro simplesmente desapareceram.
Mas ganhei algo muito mais valioso, minha alma de volta. Hoje dirijo um ministério para pessoas que foram vítimas de seitas, golpes religiosos e situações espirituais perigosas. Uso minha experiência para alertar outros sobre os perigos reais que existem por trás de promessas fáceis de prosperidade. Aprendi que a verdadeira riqueza não vem de pactos sombrios, mas da paz que só Jesus pode dar. O diabo existe e seus contratos são reais, mas Deus é infinitamente maior e pode quebrar qualquer acordo quando há arrependimento verdadeiro no coração.